Olá, bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Mais uma semana se iniciando, né? Ainda estamos na terça-feira, não é isso? Em ritmo aí de novas atividades, novas aulas, né? Novos conteúdos, tá? E aqui na nossa disciplina de geografia não é diferente, né? Semana passada a gente deixou aí uma atividade do livro, não foi isso? Uma atividade que pegava aí as páginas 225, páginas 226, 232 a 235, tá? Então, as atividades do livro da semana passada vão ser corrigidas, tá? Vocês vão acompanhar comigo aí. Eu sei que vocês responderam, tá? Essas atividades. Então, hoje nós vamos fazer o quê? Vamos corrigir essas questões que eu deixei aí para vocês, tá bom? Do livro, ok? Então, eu vou corrigindo aqui, vou comentando as questões. Vocês peguem a partir desse momento o livro, peguem o lápis, né? A borracha, tá bom? Se vocês tiverem feito essa atividade, vocês vão corrigir aqui junto comigo. Se não tiverem feito, aproveita essa aula, tá bom? Para estar respondendo, tá certo? Para ir revisando, né, os conteúdos, ir revisando questões, né? Para que futuramente, nas provas, né, vocês se saiam alunos super nota 10 que são, tá, gente? Uma coisa que me alegrou muito, tá? Foi novamente boas notas, tá? Boas notas na turminha de vocês, né? Então, o segundo ano nota 10, tá? Segundo ano do CESP é nota 10, tá bom? As notas foram maravilhosas, tá? Continue dessa mesma forma para que no final do ano vocês passem tranquilamente, né? Não só no final do ano, mas no meio do ano, né? E aí, dá continuidade também no próximo semestre, para que no final do ano vocês sejam os primeiros a entrar de férias, não é isso? Tá bom? Então, depois vocês receberão as notas de vocês e vocês verão que foram notas muito boas, tá bom? Vocês estão de parabéns, ok? Então, nós vamos hoje, como eu já falei, corrigir a atividade, tá? Vai ser a atividade primeiro, a atividade da página 225, 226, tá? Na página 225, gente, diz assim, observem as paisagens abaixo e preste atenção na organização delas, tá? O que é que a gente está estudando, né? As paisagens das áreas do campo, não é isso que eu já falei para vocês? E, mais uma vez, os assuntos de geografia e de história, eles são muito parecidos, tá? Mas, agora nós vamos responder questões voltadas para a paisagem das áreas do campo, tá bom? Então, vamos observar as paisagens na página 225, tá? Nós temos duas paisagens, uma paisagem de uma cidade, não é isso? Nós diferenciamos a paisagem de uma cidade pelos seus prédios, né? Pelas suas ruas, né? As cidades, elas estão mais desenvolvidas, as casas são mais próximas umas das outras, vamos ter os prédios, né? Vamos ter casas maiores, mais bem elaboradas, né? Vamos ter as escolas, vamos ter os hospitais, né? Muito diferente da paisagem rural. Uma paisagem mais verde, uma paisagem com casas mais simples, uma paisagem que dá para se plantar, para se colher, uma paisagem que tem rios, não é? Estradas que não são calçadas como nós temos nas cidades, não tem asfalto, não é isso? Então, gente, essas duas imagens, a primeira é a cidade de Belo Horizonte, lá no estado de Minas Gerais, tá bom? É um outro lugar aqui no Brasil. E a outra paisagem, vamos ver aqui, deixa a tia se localizar, tá? A outra paisagem
é uma paisagem do campo, tá? Uma paisagem da zona rural, onde a gente vê aí uma grande imensidão de terras, né? E a gente entende, né? Deve compreender que essas terras aí, elas estão sendo plantadas, é uma plantação, né? Um campo agrícola que plantaram alguma coisa aí, né? Algum tipo de atividade agrícola foi feita aí. E ela fica na cidade de Itapira, em São Paulo, tá? Em outro estado também. Vamos ver lá, agora na página 226, tem a questão A, né? A questão A. Diz assim: agora, liste as principais diferenças entre as duas paisagens que você observou. Então, gente, que diferenças são essas? Nós sabemos que a paisagem 1 é uma paisagem da cidade, tá? A paisagem 2, né, essa de baixo de Itapira, é a paisagem do campo. Então, olha aí, você já tem uma diferença entre elas, tá? Mas vamos ver quais as principais diferenças mesmo, tá? Na paisagem 1, que é uma paisagem da cidade, o que é que a gente pode destacar? O que é que você observa mais nessa paisagem, né? Você vai colocar que observa os prédios, não é isso? Tem muitos prédios e tem poucas áreas verdes, tá? Então, paisagem 1, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem muitos prédios e poucas áreas verdes, tá bom? E a paisagem de Itapira, São Paulo, né? É uma paisagem mais rural, não é isso? Que a gente pode destacar o quê? Áreas verdes, né? Tem algumas árvores, tá bom? A forma de vegetação também é diferente, né? A gente vê aí que é um plantio agrícola, tá? É alguma atividade agrícola. Nós não já vimos as atividades agrícolas, né? Pois então aí em Itapira, né, essa área é mais verde e está sendo plantada alguma atividade agrícola, tá bom? Então essas são as duas diferenças entre essas cidades. A primeira tem mais prédios e menos árvores. A segunda tem mais áreas verdes, né? Algumas árvores também, não tem muitas árvores, mas pelo menos é uma área verde, porque é uma área agrícola, não é? Então, ela está sendo plantada aí, né? Mas é considerada uma área verde, sim, tá bom? Então, essas são as diferenças entre essas duas imagens aí da página 225. Então, se vocês não responderam, respondam ou corrijam, né? Vão dando um pausezinho aí no vídeo, tá? Vamos lá, passar para a segunda questão. Qual tipo de organização espacial cada uma delas, né, representa, né? O que é que elas estão representando? Gente, quando se fala em organização espacial, é a organização do espaço, organização daquela área ali, não é isso? Então, na primeira imagem, né, o que é que está organizado aí nesse espaço da primeira imagem? Nós vemos aí um grupo de prédios, não é isso? Nós vemos vários prédios aí. Então, nessa área espacial aí, nós vemos que estamos dentro de uma cidade e temos um grupo, tá, de prédios. E na segunda, o que é que eu posso dizer, né? A gente pode dizer que ela está organizada, né, está preparada para o cultivo de alguma planta, né, de alguma espécie vegetal, tá bom? Então, a primeira é um grupo de prédios, tá? Letra B, da página 226. A primeira é um grupo de prédios e a segunda imagem, tá? Ela está preparada para se fazer um cultivo, tá? Preparada para se fazer um cultivo, ok? Respondam aí também devagarzinho, tá? Não tenham pressa. Letra C, tá? Página 226. No quadro abaixo, represente com desenhos, tá? Ou com a colagem de fotos, o lugar em que você vive, tá bom?
Então você vai imaginar a sua cidade, a cidade de Campo Maior, a cidade em que nós vivemos, e aí você vai escolher entre desenhar e entre procurar figuras da nossa cidade, e aí você vai colocar nesse quadrozinho aí, tá? É uma resposta pessoal, vocês podem desenhar como é que você vê a sua cidade, né? O que é que você destaca, pode destacar nessa sua figura, nesse seu desenho, tá? Se você encontrar em jornais, em revistas e quiser recortar, você também pode fazer isso e colar dentro desse quadrinho aí, ok? Então, essa letra C é com vocês, tá bom? Em casa. Aí diz assim, lá embaixo do quadrinho, comparando com as fotos, qual a organização do lugar em que você vive, tá? Gente, se a gente for fazer uma comparação do lugar em que vivemos, né? Nós vivemos o quê? Em uma cidade, né? Então, se a gente vive em uma cidade, na cidade de Campo Maior, ela é mais parecida com a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, ou é mais parecida com a cidade de Itapira, São Paulo, né? Se nós somos uma cidade, né? Se nós temos casas, se nós temos prédios, nós já temos poucos prédios, temos poucos prédios ainda em nossa cidade, mas a gente já encontra alguns prédios, né, em nossa cidade, tá? Então, nós podemos, comparando com as fotos aí, nessa questãozinha aí abaixo do quadro, tá? A organização do lugar em que nós vivemos, ela é mais parecida com a organização da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá bom? Você vai dizer que ela é mais parecida com a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem? Então, vejam se vocês acertaram ou se erraram alguma coisa, né? Ou se quiser acrescentar alguma coisa na atividade de vocês façam isso devagarzinho, tá bom? Não precisa pressa, certo? Então, gente, passando aí da página 226, eu passei também as atividades da página 232 a 235. Então, vamos lá para essas atividades agora, tá? Eu vou buscar aqui no meu arquivo, no meu computador, e eu vou iniciar a atividade agora da página 232, ok? Vamos lá, deixa eu me localizar aqui. Achei, tá? Então, na página 232, diz assim, diálogo com o texto, tá, gente? A gente já explicou esse assunto, tá? Sobre as relações do campo-cidade. Quem não estiver lembrando, pede o papai ou a mamãe para voltar nos vídeos. Ou então, você vai até o livro, dá uma lida novamente, tá? Sobre as relações campo-cidade, não é isso? Tudo isso tem no livro de vocês, falando dessas relações, né? Das paisagens do campo, tá bom? E vocês lembram também que a gente na aula passada, né? Falou das atividades agrícolas, da pecuária, da avicultura, não foi? Lá no campo. Mas hoje a gente não vai falar sobre eles, tá bom? A gente está só corrigindo essa atividade. Diálogo com texto, página 232, tá bom? Agora vocês passem lá para a página 232, se já tiverem terminado a página 226. E diz assim, na página 232, observe a foto abaixo, tá? Aonde é essa foto? É em Virgínio, Minas Gerais, tá? É uma cidade, uma localidade, né? Uma área de zona rural, pelo que a gente vê aí, com poucas casas, com muitas árvores, né? Com umas montanhas bem ao fundo da imagem, da foto, né? A gente já compreende que é uma área, tá? Uma área de campo, não é isso? Então, vamos lá. Agora, responda. Letra A. Existem componentes naturais na paisagem? Escreva o nome deles, tá? Gente, nós desde o início do ano já sabemos, né,
o que é uma paisagem natural e uma paisagem antrópica. Não foi isso? Eu já ensinei para vocês e vocês estão bem preparados para saber o que é uma paisagem natural e uma paisagem antrópica. Então, observando essa imagem, tá? Essa foto aí, desse lugar, vocês compreendem que é uma paisagem natural? Ou é uma paisagem urbana, transformada, né? Ela está transformada? Está, tá? Porque na zona rural também as paisagens vão sofrer transformações, ok? Mas ainda essa paisagem não está totalmente modificada, como na cidade, né? Tem poucas casas, tá? Tem algumas pistas, né? Alguma rua, como se fossem ruas, não é isso? Mas ainda muito pouco. Então a letra A diz assim: existem componentes naturais na paisagem? Claro que existem, né? Escreva o nome deles, gente. Quais são os componentes naturais, né? Tudo que vem, tá, da natureza. Então, o que é que tem aí, né, nessa paisagem que vem da natureza, né? Nós temos as árvores, né, a vegetação aí desse lugar. Nós temos, lá no fundo, nós temos os morros, as montanhas, não é isso? Se não me engano, são montanhas lá no fundo, Vocês coloquem aí morros ou montanhas, tá bom? Nós vemos aí que está iluminado, né? Então, quem é que nos dá essa iluminação? Quem é? É o sol, né? Então, você pode colocar também o sol, não é isso? Tudo isso são componentes naturais da paisagem, ok? Então, você bota as árvores, que é a vegetação, bota as montanhas e bota o sol. Na letra A, página 232, tá? Letra B, existem construções ou plantios feitos pelas pessoas? Quais, né? Sim, né? Existem construções nessa paisagem. Nós já dissemos que a paisagem do campo, ela também pode ser transformada, tá? Só que lá na paisagem do campo, ela é menos transformada do que a paisagem da cidade. Então, a letra B diz: existem construções ou plantios, né? Construções ou plantios feitos pelas pessoas? Claro que sim. Quais são? Você vai botar aqui as casas, tá bom? As casas e as plantações cultivadas. Botem aí. Casas e plantações cultivadas, tá? Porque a gente sabe o quê? Que tem vegetações que nascem pela própria natureza, né? Mas, por exemplo, tem vegetações de, por exemplo, alimentos que a gente quer comer, o milho, né? A soja, alguma outra planta que nos dê alimentos, esse cultivo ele vai ser feito pelo homem. Então, vai ter as plantações que nascem pela própria natureza e tem umas que é o homem que vai plantar, não é isso? Então, a letra B você vai botar que existem casas e plantações cultivadas, ok? Vamos passar lá para a página 233 agora, tá? Letra C. Essa paisagem pode ser considerada rural? Justifique sua resposta, né? O que é que vocês acham? Vocês acham que essa paisagem de Virgínia, Minas Gerais, ela é uma paisagem mais urbana ou ela é uma paisagem mais rural? O que é que vocês me dizem aí? Ela é uma paisagem rural, né? Ela é uma mais rural, está mais com aspecto de paisagem rural, pelos fatores que vocês já sabem. Tem mais vegetação, tem menos movimentos, tem poucas casas, tá? As casas são mais simples, né? Mais pequenas, tudo bem? Então, isso vocês já sabem também, tá? Então, vocês vão botar na letra C que sim, né? Por quê, né? Justifique sua resposta. Por que ela é considerada rural? Você vai botar assim: porque há poucas construções, né? Predominam o quê? Predominam áreas vegetadas, né?
A maioria dos caminhos é de terra batida e há produção agrícola, tá certo? Sim, letra C. Você vai botar aqui sim, porque há poucas construções, predominam áreas vegetadas, vírgula. A maioria dos caminhos é de terra, tá? De terra batida e há produção agrícola, tá bom? Coloquem isso aí na letra C da página 233. E a letra D? Como as pessoas podem ter encontrado a paisagem antes de viver nesse lugar? Represente suas ideias por meio de desenho, tá bom? Então aí você vai imaginar, né? Esse lugar, ele era bem verde, né? Será como é que as pessoas encontraram, né? Esse lugarzinho aí, bem bonitinho, né? Para viver, né? Como é que elas chegaram nesse local, tá? Então, gente, esse local, ele foi encontrado porque as pessoas vão andando, né? E aí vão achando que ali dá para elas sobreviver, então elas vão se fixar naquele lugar, tá certo? Vamos lá para a segunda questão. As imagens a seguir representam a área urbana e a área rural em um município, tá? Tem um município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tem Campo Grande também, Mato Grosso do Sul, mas uma área mais, vamos dizer, rural, tá bom? Então, temos o mesmo lugar, mas com paisagem diferente. A verdade é essa, tá? Segunda questão, o mesmo lugar, mas com paisagem diferente, tá? Ó, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Campo Grande, Mato Grosso do Sul também. Só que tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul na cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o campo, certo? Vamos lá, letra A. Que elementos diferenciam a área rural e a área urbana desse município? Né? A área rural, nós vamos botar aqui a agricultura, tá? As estradas de terra também vão diferenciar a área rural, tá bom? E a área urbana, o que é que eu posso diferenciar? A questão das construções, né? O que é que tem na área urbana? Temos prédios, temos ruas, avenidas, temos pontes, né? Na área rural, nós só temos, nessa imagem, nós temos aí o chão de terra batido e uma área agrícola, né, muito grande, tá bom? Então, essa é a diferença, certo? Letra B. Quais as semelhanças e diferenças que podem existir no dia a dia das pessoas nessas áreas, tá bom? Então, gente, diferenças e semelhanças das pessoas que moram entre essas duas áreas, na cidade e na zona rural. Nós sabemos o quê? Que os modos de vida do campo e da cidade são diferentes, tá? Então, vocês vão colocar que é isso, os modos de vida dessas pessoas, tá? Os modos de vida na cidade, né? As pessoas trabalham, as pessoas gostam de lazer, vão para a escola, né? Andam de carro, de moto. Na cidade é mais movimentado, tá? Cada um tem seu trabalho, né? Então elas saem muito cedo de casa, vão trabalhar, tá bom? Pegam um ônibus, não é isso? Pegam o seu próprio carro. E na zona rural? Na zona rural a gente sabe que é mais tranquilo, né? As pessoas trabalham na sua própria roça, né? Elas levam uma vida mais tranquila, elas plantam, elas colhem, tá? Então, os modos de vida entre esses dois lugares, eles vão ser diferentes, tá bom? Letra B, vocês vão colocar que é os modos de vida. Aí vocês vão citar como é o modo de vida na cidade, como é o modo de vida no campo, tudo bem? E a terceira questão, que é da página 235, que é a última questão da nossa atividade.
Diz assim: observe as ilustrações de uma paisagem do campo. Então, aí nós temos uma ilustração da paisagem do campo, onde a gente está vendo o quê? É um desenho, né? Com árvores, com montanhas, com os agricultores, né? Regando aí as plantações. Tem um que está dentro do cercado, perto das vacas, provavelmente ele vai tirar leite, né? Então, essas são as atividades realizadas no campo, como eu já mostrei no vídeo da aula passada, não foi? As atividades do campo, agricultura, pecuária, avicultura, né? E aí também tem até outras atividades, tá? Letra A. Quais são as atividades realizadas em um lugar como esse, tá bom? Então, aí, de acordo com a imagem, nós estamos vendo a atividade de agricultura e pecuária, tá? Atividade de agricultura e pecuária, ok? Letra B. Porque a área rural depende tanto dos produtos retirados da natureza, quanto do uso diferenciado da tecnologia produzida na cidade. Gente, nós estudamos o quê? Que o campo depende da cidade e a cidade também depende do campo, né? É uma troca, aí é uma troca. Lá na página do livro de vocês, ó, as relações campo-cidade, lá na página 227, né, ela vai falar que há uma interdependência, né? Ou seja, o campo depende da cidade, a cidade depende do campo. O homem da cidade precisa dos produtos do campo e o homem do campo precisa dos produtos ou dos serviços da cidade, tá? Por isso que há uma interdependência, tá bom? Interdependência. Aí na letra B da página 235 diz: porque a área rural depende tanto dos produtos retirados da natureza, quanto do uso diferenciado da tecnologia produzida na cidade, né? Você vai botar assim: porque, tá? Porque o uso da tecnologia facilita e aumenta a produção no campo. E em relação à previsão do tempo no maquinário, fertilizantes e outros, tá? Então, a tecnologia, né, que é feita aí na cidade, que é produzida na cidade, vai facilitar, vai melhorar a produção no campo, tá? Vai melhorar a produção no campo. Então, basta você colocar que o uso da tecnologia facilita a produção no campo. O uso da tecnologia facilita a produção no campo, tá? Essa é a terceira questão, página 235, tá bom, meus queridos? Então, vocês acompanhem aí o vídeo, tá? Vão registrando as respostas de vocês, vejam se acertaram, se erraram ou se precisam acrescentar alguma coisa a mais na resposta de vocês, tá? Então, façam com calma, tá bom? Quando tiver um tempinho, quando os pais de vocês puderem ajudar vocês, tá certo? Na próxima aula, a gente vai falar de um assunto muito importante também, tá? Dia 5 de junho, né, na próxima semana, nós vamos comemorar o Dia Internacional do Meio Ambiente, tá bom? Então, na aula seguinte, tá? Na segunda aula aqui, vocês vão ouvir eu falar um pouco sobre o meio ambiente, tá bom? Porque vocês precisam estar por dentro dessa data comemorativa, tá bom? 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Então, nessa aula, ficamos por aqui, né, com essa atividade. Quase não sai, né, gente? Com essa atividade, tá? E na outra aula, vocês vão ver um pouco sobre meio ambiente, tá bom? Um abraço em vocês e eu aguardo vocês na aula seguinte. Tchau!